pessoal, tudo bem com vocês? E sejam bem-vindos a mais um episódio de Lendo e Reagindo a Anne Green Gables. A gente tá aí no segundo livro já dessa série, né? Vamos começar o capítulo 9 hoje. Se você é novo aqui no canal, eu vou deixar aqui o link para playlist, né, de todos os episódios de Anne Green Gables que a gente já fez aqui no canal, né? Todos os capítulos dos livros que a gente já leu. Nós já lemos o livro 1 todinho, a gente tá no capítulo 9 do segundo livro, que se chama Anne de Avonlea. Então, pega aqui na playlist, tá? Pra você não pegar a história do meio do caminho. Se você nunca leu a história, é legal você acompanhar com a gente. E vou deixar também aqui na descrição do vídeo o link para você que quiser ler com a gente, comprar ou o livro 1, se você ainda não leu o livro 1, ou a série toda, né, para você acompanhar a leitura. São 13 livros no total. O link para compra tá aqui embaixo. E se você já tá acompanhando aqui a série comigo, seja bem-vindo de volta. Espero que você goste de mais um capítulo aqui comigo, né? Eu tô amando esse livro, adoro a história. Sempre fico aí empolgada com as peripécias da Anne, que agora é uma adolescente, professora já, né? Mas segue aí aprontando, agora de uma forma menos infantil, mas ainda assim a Anne tem, né, o seu destaque aqui com, às vezes, as decisões que ela toma, o jeito que ela conversa, e agora ela tá ajudando a Marilla a cuidar dos gêmeos. Então vamos lá, o capítulo de hoje se chama Uma Questão de Cor. Aquela velha indesejável da Rachel Lynde veio aqui hoje novamente, importunando-me para que contribuísse com a compra de um novo carpete para a sacristia, disse o Sr. Harrison, irritado. Eu detesto aquela mulher mais do que qualquer pessoa que conheço. Ela consegue condensar um sermão completo, com texto, comentário e aplicação em meia dúzia de palavras e arremessá-los em você como um tijolo. Gente, o Sr. Harrison é muito engraçado porque ele é o vizinho ranzinza, sabe? E a senhora Lynde é a vizinha fofoqueira. Quem nunca teve, né? Quem nunca? Continuando. Anne, que estava sentada na beirada da varanda naquele cinzento entardecer de novembro, desfrutando do suave encanto do vento oeste que soprava pelo campo recém-arado e assobiava uma singela melodia por entre os pinheiros retorcidos atrás do jardim, virou o rosto sonhador por cima do ombro. O problema é que a senhora Lynde e o senhor não se entendem, ela explicou. Esse é sempre o problema quando as pessoas não gostam umas das outras. Eu também não gostava da senhora Lynde de início, mas aprendi a gostar dela assim que comecei a entendê-la. A Anne e a sua sabedoria. Talvez algumas pessoas possam gostar da senhora Lynde com o passar do tempo, mas eu não continuaria comendo bananas só porque me disseram que aprenderia a gostar dela se o fizesse. Rosnou o Sr. Harrison. E quanto a entendê-la, eu entendo que ela é uma intrometida incorrigível. E eu disse isso a ela. Ai, meu Deus, ele jogou as verdades na cara da senhora Lynde. Ah, ela deve ter ficado profundamente magoada, disse Anne em tom de repreensão. Como o senhor pode dizer isso a ela? Eu disse coisas terríveis à senhora Lynde muito tempo atrás, mas só porque tinha perdido a paciência. Eu não conseguiria falar algo assim de forma deliberada. Eu disse a verdade e eu acredito que devemos dizer a verdade para todo mundo. Mas o senhor não disse toda a verdade, contestou Anne. Somente a parte desagradável da verdade. Ora, o senhor já me disse uma dúzia de vezes que meu cabelo é ruivo, mas nunca disse que tenho um nariz bonito. Atrevo-me a dizer que a senhorita não precisa que digam isso, riu-se o Sr. Harrison. Também sei que tenho cabelo ruivo, embora ele esteja bem mais escuro do que costumava ser. Então, não é necessário me dizer isso também. Muito bem, muito bem. Vou tentar não mencioná-lo de novo, já que você é muito sensível. Perdoe-me, senhorita Anne. Tenho o hábito de ser franco e as pessoas devem levar esse costume a sério. Mas é impossível ignorá-lo, e não creio que seja de alguma serventia dizer que é um hábito.
O que o senhor iria pensar de alguém que andasse por aí espetando os outros com agulhas e alfinetes, dizendo: "Oh, perdoe-me, não dê importância a isso, é só um hábito que eu tenho"? O senhor pensaria que era um louco, não é? E quanto à senhora Lynde ser intrometida, talvez ela seja. Entretanto, o senhor também disse que ela é uma senhora que tem um coração muito generoso e que sempre ajuda os pobres, e que ela jamais proferiu uma palavra sequer quando Timothy Cotton furtou um pote de manteiga de sua leitaria e disse para a esposa que havia comprado. A senhora Cotton reclamou que a manteiga tinha gosto de nabo na outra vez em que se encontraram, mas a senhora Lynde apenas respondeu que lamentava pelo ocorrido. "Presumo que tem algumas qualidades", respondeu o Sr. Harrison de má vontade. "A maioria das pessoas tem. Eu mesmo tenho algumas que a senhorita nunca suspeitaria, mas de qualquer maneira não colocarei isso em discussão. Tenho a impressão de que as pessoas daqui estão sempre implorando por dinheiro. Como está indo o seu projeto da pintura do salão de Avonlea?" "Esplendidamente. Tivemos uma reunião da SMA na noite da última sexta-feira e descobrimos que arrecadamos dinheiro suficiente para pintar o salão e cobri-lo com telhas de madeira também. A maioria das pessoas doou generosamente, Sr. Harrison." Anne era uma mocinha de alma muito bondosa, mas sabia destilar um pouco do veneno da ironia quando necessário. "Qual foi a cor escolhida para a pintura?" "Decidimos por um belíssimo tom de verde. O telhado será vermelho escuro, é claro. O Sr. Roger Pye comprará a tinta na cidade hoje." Aqui, quando estava falando da ironia, é porque a Anne meio que jogou na cara dele aqui, né, ironicamente, o fato dele não ter contribuído porque ele não doou nada. Aí, continuando. "Quem fará o trabalho? O Sr. Joshua Pye, de Carmody. Ele está quase terminando o telhado. Tivemos que contratá-lo, pois cada um dos Pye, e o senhor sabe que são 4 famílias, falou que não doaria 1 centavo se Joshua não ficasse com o trabalho. Doaram $12 entre si, e achamos que era muito a perder, apesar de algumas pessoas pensarem que não deveríamos ter cedido para os pais. A senhora Lynde costuma comentar que eles tentam dominar tudo. A principal questão é se esse Joshua fará um bom trabalho. Se fizer, o sobrenome dele não fará diferença. Ele tem a reputação de ser um bom trabalhador, mas dizem que é um homem bem peculiar. Ele raramente fala." "Então, ele é peculiar mesmo", ironizou o Sr. Harrison, "ou, pelo menos, essa é a opinião do pessoal daqui. Eu nunca fui muito falante, até chegar a Avonlea e ter que começar a tagarelar para me defender. Ou a senhora Lynde diria que eu era surdo e começaria a arrecadar doações para que eu aprendesse a língua de sinais." "Já vai embora, senhorita Anne? Preciso ir. Tenho que remendar algumas roupas de Dora nessa noite. Além disso, Dave provavelmente já deve ter partido o coração de Marilla com alguma nova travessura. A primeira coisa que ele disse hoje pela manhã foi: 'Para onde vai a escuridão, Anne? Quero saber.' Respondi-lhe que a escuridão ia para o outro lado do mundo. Após o café da manhã, ele afirmou que não, que ela se escondia dentro do poço. Marilla contou que o flagrou 4 vezes pendurado na beirada do poço hoje, tentando alcançar a escuridão." "Ele é endiabrado", declarou o Sr. Harrison. "Ontem ele veio aqui e puxou 6 penas da cauda de Ginger, antes que eu tivesse voltado do celeiro. O pobre pássaro está abatido desde então. Aquelas crianças devem dar um enorme trabalho para vocês." "Tudo o que é válido na vida dá algum trabalho", disse Anne, secretamente determinada a perdoar a próxima traquinagem de Dave, não importando o que fosse, pois ele havia se vingado do papagaio por ela. Mas essa frase aqui é interessante. Tudo que é válido na vida dá algum trabalho. Continuando. Naquela noite, o Sr. Roger Pye trouxe a tinta para casa, e o Sr. Joshua Pye, um homem ranzinza e taciturno, deu início à pintura do salão no dia seguinte. O homem trabalhou sem ser interrompido. O salão situava-se no que chamavam a estrada de baixo.
Essa estrada sempre ficava úmida e lameada no final de outono, e as pessoas que iam para Carmody usavam a estrada de cima. O salão embrenhava-se tão intimamente no bosque de abetos que era praticamente invisível, a menos para quem se aproximasse. O Sr. Joshua Pye trabalhou à vontade em meio à solidão e à independência, tão necessárias ao seu coração reservado. Na sexta-feira à tarde, o Sr. Pye terminou a tarefa e voltou para casa em Carmody. Pouco depois de sua partida, a Sra. Rachel Lynde foi até lá, enfrentando a lama da estrada de baixo, pela curiosidade de ver como o salão tinha ficado com a nova pintura. Quando passou pela curva de abetos, ela viu. Gente, a Sra. Lynde é muito fofoqueira. Ela não se aguentou e foi lá. A visão afetou a Sra. Lynde de maneira estranha. Ela largou as rédeas, ergueu as mãos e exclamou: "Bendita providência!", com o olhar vidrado de quem não consegue acreditar nos próprios olhos. Então desatou a rir quase histericamente. "Deve ser algum engano, só pode ser. Eu sabia que aqueles pais iam fazer uma bagunça." A Sra. Lynde parou várias pessoas na estrada a caminho de casa para contar o que ocorrera com o salão. Ela tem que passar a fofoca, ela não se aguenta, gente. A Sra. Lynde é muito fofoqueira. A notícia se espalhou como um incêndio. Gilbert Blythe, que estava em casa debruçado sobre os livros, ouviu a notícia por um empregado de seu pai ao entardecer e correu ofegantemente até Green Gables, encontrando-se com Fred Wright no caminho. No portão do quintal, sob o grande salgueiro desfolhado, os rapazes encontraram Diana Barry, Jane Andrews e Anne Shirley, a verdadeira personificação do desespero. "Não deve ser verdade, Anne", exclamou Gilbert. "É verdade", ela respondeu, parecendo a musa da tragédia. "A Sra. Lynde veio me contar quando chegou de Carmody. Oh, é simplesmente pavoroso. Qual o objetivo de tentar melhorar qualquer coisa?" "O que é tão pavoroso?", perguntou Oliver Sloane, que chegava naquele momento carregando a chapeleira que trouxera da cidade para Marilla. "Você não soube?", disse Jane colérica. "Bem, foi simplesmente isso. Joshua Pye pintou o salão de azul em vez de verde. Um azul escuro brilhante, a mesma tonalidade que usam para pintar carroças e carrinhos de mão. E a Sra. Lynde falou que é a cor mais medonha que já se viu em um edifício, especialmente combinada com o telhado vermelho. Fiquei completamente chocada quando fiquei sabendo. É desolador, depois de todo o trabalho que tivemos." "Como um erro desses é possível?", lamentou Diana. Por fim, a culpa pelo desastre imperdoável recaiu sobre os pais. Os melhoradores decidiram usar as tintas da marca Morton Harris, cujas latas eram numeradas conforme um mostruário de cores. O comprador escolhia a tonalidade desejada e fazia o pedido de acordo com a numeração correspondente. O número 147 era o tom de verde escolhido. Quando o Sr. Roger Pye avisou os mercadores por intermédio de seu filho, John Andrews, que estava indo para a cidade e que compraria tinta para eles, os jovens pediram ao rapaz que informasse ao pai para trazer o número 147. John Andrews sempre afirmou que tinha dito isso, mas o pai declarou tão veementemente quanto o filho que esse lhe havia dito 157, e o assunto permanece em discussão até hoje. Naquela noite, o mais profundo desânimo reinou em cada lar de Avonlea onde vivia algum melhorador. Em Green Gables, o pessimismo era tão intenso que até mesmo Dave se aquietou. Anne chorava inconsolavelmente. "Devo chorar, mesmo que já tenha quase 17 anos, Marilla", ela soluçou. "É tão mortificante. É a marcha fúnebre do enterro da nossa sociedade de melhorias. Nós seremos a piada da cidade." Entretanto, na vida, assim como nos sonhos, as coisas frequentemente acabam acontecendo ao contrário. Os habitantes de Avonlea não riram. Todos estavam muito irritados. O dinheiro deles fora destinado à pintura do salão, e, consequentemente, eles se sentiram amargamente ofendidos pelo engano. A indignação popular concentrou-se nos pais.
Roger Pye e John Andrew haviam confundido tudo entre eles, e quanto a Joshua Pye, ele deveria ser um tonto de nascença para não suspeitar de algo errado quando abriu as latas e viu a cor da tinta. Quando criticado, Joshua Pye replicou que a preferência das pessoas de Avonlea com relação às cores não era problema dele, independentemente da própria opinião. Ele tinha sido contratado para pintar o salão e não para discutir a cor, e estava decidido a receber pelo trabalho. Os melhoradores pagaram com um espírito amargurado após consultarem o Sr. Peter Sloane, que era o magistrado. Vocês terão de pagar, ele diz. Não podem responsabilizá-lo pelo erro, uma vez que ele afirma que nunca lhe disseram qual cor deveria usar, que só lhe entregaram as latas e lhe deram um aval. Mas é um tremendo infortúnio, pois aquele salão está realmente horrível. Os azarados melhoradores esperavam que os habitantes de Avonlea demonstrassem mais preconceito do que nunca contra eles agora. Porém, em vez disso, a simpatia pública voltou-se em favor da sociedade. A população achava que o pequeno grupo veemente e entusiasta que tinha trabalhado tão duro por seu objetivo tinha sido ludibriado. A senhora Linde aconselhou-os a continuarem e mostrarem aos pais que realmente existem pessoas no mundo que conseguem fazer as coisas sem causar uma confusão. O senhor Major Spencer mandou avisá-los de que iria retirar todos os troncos ao longo da estrada em frente à sua fazenda e semear grama por conta própria. E a senhora Hiram Sloane foi até a escola um dia e chamou Wayne misteriosamente no alpendre para dizer-lhe que, se a sua sociedade entre aspas, tá? Porque a personagem fala errado. Se a sociedade quisesse fazer uma plantação de gerânios nos cruzamentos das estradas na primavera, eles não precisariam preocupar-se com sua vaca, pois ela mesma cuidaria para que o esfomeado animal fosse mantido longe dali. Até mesmo o Sr. Harrison riu da situação em particular, se é que ele é dado a essas coisas, e passou a demonstrar simpatia por eles. Esqueça isso, senhorita Anne. A maioria das pinturas vai ficando mais feia a cada ano, mas aquele azul é tão feio já de início que pode até ficar melhor com o desgaste do tempo. E o telhado está muito bem arrumado e pintado. As pessoas poderão sentar-se no salão em dias de chuva sem ter medo das goteiras. De qualquer forma, vocês conseguiram fazer muitas coisas. Mas o Salão Azul de Avonlea será motivo de piada em todos os povoados vizinhos de agora em diante, retrucou Anne com amargura. E verdade seja dita, foi o que aconteceu. Gente, mas que azar! Ah, não! Coitada da Anne, dos melhoradores! Ai, meu Deus do céu, gente, nada vai acontecer tranquilamente na vida dessa garota, pelo amor de Deus, gente. Nossa, assim, tudo bem que é só uma questão de cor, igual o título do capítulo, mas mesmo assim, né, tipo assim, toda a cidade odiou o resultado, então eu entendo a Anne ter ficado tão magoada. Eu achei que o Sr. Harrison ia lá e ia repintar, né, e que ele ia, tipo assim, ser o salvador no final das contas, mas não, ele só comentou e ficou um pouco mais simpatizante da sociedade de melhoras. Mas vamos ver se o Sr. Harrison acaba amolecendo um pouco mais o coração aí durante os próximos capítulos. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, né, de ler mais um capítulo aqui de Anne de Green Gables comigo. Muito obrigada por chegar até aqui no final do vídeo. Se você gostou, clique em gostei, que isso me ajuda bastante. Divulga o canal, manda o link do canal para todas as pessoas que você acha que podem gostar, né, de ou ler os livros comigo, ou assistir alguns dos meus vlogs, né, toda vez que você recomenda o meu canal para outra pessoa, você está me ajudando muito, então fico muito agradecida quando vocês podem, né, recomendar o meu canal para outras pessoas, me ajuda bastante, e a gente vai se ver nos próximos vídeos, pessoal. Tchau!